A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Quero convidar a todos agora para juntos podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estudaremos nessa semana a lição 5. Essa lição tem como texto básico Esdras 6, 13 a 16. O livro de Esdras 6, 13 e 16. O título dessa semana é Celebrando cada etapa vencida. Quem escreveu essa lição foi o pastor Rafael Antunes. E quero falar aqui agora um pouquinho do nosso querido pastor Rafael Antunes. Pastor Rafael Antunes Vieira, casado com Rosimar, pai de Flávia e Lívia, avô de Guilherme, Emília, Lucas e Eloá. Pastoreou a primeira igreja batista em Cantagalo, Rio de Janeiro, a igreja central em Cardoso de Moreira e atualmente a primeira igreja batista em Casimiro de Abreu. Atuou como vice-presidente da Convenção Batista Fluminense e coordenador administração e finanças da Convenção Batista Fluminense. Presidente das associações Serrana, Abanfru e Serra Litoral. Graduado em Teologia e pós-graduado em História da Igreja pelo Seminário Teológico Batista Fluminense. Diretor do Centro Educacional Batista. Desde já, nosso sincero agradecimento ao nosso querido pastor Rafael Antunes Vieira. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida dele. Então, irmãos, vamos estar aqui lendo o texto proposto pelo pastor Rafael Antunes, que está em Esdras, livro de Esdras, capítulo 6, versículo 13 e 16, que diz assim: Então Tetanai, o governador da lei do rio, Sestar-Bozenai e seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dário. Versículo 16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Então, temos lido aqui os versículos propostos. Celebrando cada etapa vencida. Então, diz assim o estudo. Antes eu vou tomar um pouquinho de água. Minha boca está ressoando. No processo de recomeçar, considerar a importância de cada etapa. Então, no processo de recomeçar, temos que considerar cada etapa vencida da construção de de suma importância. É necessário também descobrir a motivação para entrar na obra. Os problemas são reais e apresentam toda a força. Então, nós vemos que os problemas surgem com toda a força para tentar estimular a reconstrução. Após 13 anos de trabalho ininterruptos, 13 anos, irmãos, provavelmente de 529 a 516 a.C. Nesse período interrupto, sem interromper, de 529 a 516 a.C., os irmãos podem estar pensando, ele vai diminuir, né? Que a contagem vai se regredindo, né? E os judeus concluem a obra do templo, motivado pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. E nós vamos ver aqui o texto proposto, que está em Esdras 5, de 1 e 2. E Ageu, profeta, Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel,
lhes profetizaram. Versículo 1, né? Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, Jesuas, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Os irmãos veem a necessidade dos pregadores da palavra, né? Aqui o profeta Ageu e Zacarias, eles motivaram através da palavra de Deus, que eles eram profetas, e a conclusão desta obra. Vivemos um tempo de buscar coisas, por coisas grandes, mas sem consistência, o que nos leva a um processo de não valorização das etapas. Jerusalém não estava totalmente reconstruída. No entanto, o templo sim. E isso era uma grande conquista para o povo. A casa de Deus, lugar de adoração, comunhão, estava liberada para abrigar o povo e na sua mais importante obra. Então reflita como não agradecer, mesmo que seja apenas uma etapa. Então, irmãos, ele estava passando pelo processo de reconstrução de Jerusalém e a cidade não estava totalmente reconstruída, mas a parte importante, que era o templo de adoração e comunhão, e como falei no outro estudo, não só de comunhão e adoração, mas de sacrifício. Por quê? Porque era um lugar de sacrifício que emolava o cordeiro, aspergia o sangue. Então era necessário, tanto é que o sacrifício contínuo estão interrompido, porque Cristo fez o sacrifício permanente. Aqui, irmãos, você vê que o autor coloca assim: como não agradecer, mesmo que seja uma etapa. Então, na visão do autor, ele coloca que, mesmo que a cidade não estaria concluída, eles levaram 13 anos ininterruptos sem parar na construção dessa obra maravilhosa. Quero desafiá-lo a pensar comigo na situação atual da humanidade. Um tempo estranho, de muitas incertezas e de grandes perdas. Agora mesmo lá em Manaus, nós estamos vendo pelos noticiários a catástrofe que está sendo lá. E é necessário muita fé da nossa nação, oração, conserto. Os irmãos já pararam para pensar por que está acontecendo tantas coisas na nossa nação? Será que o povo tem sido realmente obediente à palavra de Deus para que essa calamidade, vamos dizer assim, na humanidade, não só no Brasil, mas na humanidade em geral, será que Deus realmente está satisfeito com a humanidade? É para pensar, né, irmãos? Diante desse quadro caótico, a igreja precisa reagir. E a melhor maneira de fazer isso é trabalharmos 3 aspectos dessa leitura da época. Vamos ver 1 Crônicas, vamos aqui ver o 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Isacar, destro na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. 200 seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Então, primeiro, para nós fazer uma mudança na sociedade, temos que obedecer a palavra, seguir a palavra, seguir os mandamentos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo que atualmente está muito em evidência, porque o nosso presidente tem falado muito, talvez não dentro desse contexto, mas tem falado sobre a verdade. E nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, e a verdade e a vida. Então, é preciso que nós falamos dessa verdade que é Jesus. Jesus é a verdade que liberta. A análise da circunstância e o conhecimento
do projeto e da fé, da credibilidade do autor, né? Esse aspecto proporciona a tranquilidade, disposição para realizar a obra necessária. Nós sabemos que quem levantou esses homens e despertou o espírito para que fosse reconstruída a cidade, não partiu de homem nenhum, mas sim de Deus. Levantou as próprias pessoas, despertou o espírito deles para reconstruírem, animando. E quem é o autor dessa obra? Dessa obra milagrosa? O próprio Deus. A obra é necessária, além, é claro, a vontade de vê-la concluída, o que estimula a observação cuidadosa de cada etapa vencida. O análise das circunstâncias. No capítulo 4 de Esdras, encontramos a ação dos inimigos fazendo com que a reconstrução do templo fosse interrompida. Situação difícil. Então nós já vemos lá no capítulo 4 de Esdras, né, que levantaram os inimigos de Israel. E nós vamos ver que estava lá, ó, desde os dias de Azar-Adon, rei da Síria. Esse rei que mandou essa mistura de povos, que nós vamos ver aqui na continuação do estudo, quem são essas pessoas, esses povos, né? Situação difícil. Analisando o atual momento, não é difícil perceber que tem havido uma intenção velada, mas galopante, de impedir que a igreja cumpra a sua missão. Então, irmãos, na nossa atual situação, a igreja ela foi muito prejudicada, porque a igreja trabalha em unidade e aglomerações de pessoas. A igreja ela é viva, é um organismo vivo, e ela faz muitas ações sociais. Ela combate diretamente as heresias, o pecado que a humanidade comete. Na verdade, a igreja é a última barreira para a ação de Satanás. Olhamos para tudo o que está acontecendo. É notório que uma das ações mais cruéis para tal intento obstáculo, né? E a tentativa de desqualificar a igreja como instrumento de bênção na terra. Ninguém foi à igreja e pediu que a igreja, os governantes, que orasse, que clamasse. Pelo contrário, impediu da igreja funcionar, dizendo que era um lugar que ali o vírus estava muito propenso a proliferar. Pelo contrário, nós vemos as praias, as ruas, os bares, os lugares superlotados. Mas a única organização viva que obedeceu exclusivamente foi as igrejas. Não tem como contestar. Tanto é que tem algumas igrejas que estão fechadas até agora. Muitos cristãos, por causa das dificuldades desse tempo, estão se entregando a um esmorecimento quase que total da fé e, consequentemente, da responsabilidade que é a missão que recebemos. A nossa maior missão está lá em Marcos, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Está condenado, mas não precisa estar, porque se você crê em Jesus, será salvo. É só você ler lá no último capítulo do Evangelho de Marcos. E é um dos mais que nós usamos para falar da evangelização mundial, né? Porque é ali que está Marcos 16, 15, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ele está condenado, mas não precisa estar condenado. Basta aceitar Cristo. E esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, beberam alguma coisa mortífera. Então a igreja tem toda a autoridade contra as portas do inferno. E diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não é tempo da igreja se desmorecer. Pelo contrário, a igreja ficar mais avivada. Olhando o texto de Esdras 5, 1 e 5, diz aqui, né? Aí falou, o 1 já li, mas agora eu vou ler o versículo 5. Esdras, que diz assim: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dário. Então responderam por carta sobre isso. O que eles fizeram? Para tentar impedir, eles pediram que a Dário que visse lá nos livros se tinha algum documento que provasse que eles tinham autorização para reconstrução da obra. Percebemos que o análise das circunstâncias de maneira desequilibrada faz com que Ageu e Zacarias assumam a responsabilidade de desafiar o povo em nome de Deus. Em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com ele. Então, esses profetas falaram, nós vamos agir em nome de Deus. Quem nos permitiu a reconstrução dessa obra é Deus. E edificaram a casa de Deus. Esses homens, eu vou ler Ageu, profeta, Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus e estavam em Judá e em Jerusalém. E em nome de Deus de Israel, lhe profetizaram. Falaram o que devia fazer. Nós devemos, como igreja, profetizar a palavra, porque a palavra é a profecia. E diz, a Bíblia é a profecia, né? E diz que tudo que está aqui se cumprirá. E nós devemos anunciar tempo e fora de tempo. Tempo de pandemia e fora de tempo de pandemia. A Bíblia é uma só. Não há variação de pensamento em Deus. Muitos querem atualizar a Bíblia, mas a Bíblia é mais atual do que o Jornal Nacional, que só dá a mesma coisa, falando sobre vírus, morte. E a Bíblia ela fala de Gênesis e Apocalipse sobre a restauração do mundo através de Jesus. As circunstâncias usadas pela pandemia afetam o emocional e o espiritual de todos. Nos tem levado muitos cristãos a se esquecerem dos feitos maravilhosos. Devemos sempre lembrar o que Deus fez por nós, que Cristo tem feito por nós. Não devemos esquecer os milagres, os recursos. Estamos impedidos de viver toda a liberdade de comunhão através das reuniões, é o que eu falei, presenciais. No entanto, temos tido uma grande oportunidade de fortalecimento dos laços familiares. O estudo da palavra. Então é o momento de nós agarrarmos mais e mais a esse livro milagroso, que é a palavra de Deus. A base da sociedade está nesse livro. Ainda que a nossa Constituição do Brasil não seja, mas aqui está o remédio para toda enfermidade da sociedade. Quer ser curado o Brasil? Busque na palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Dê um tempo maior para a oração. Vocês me conhecerão quando buscar de todo o coração. Se nós não buscarmos em oração, se o Brasil não dobrar o joelho em oração, mais do que as ações que estou fazendo aí de buscar a cura da pandemia, devo fazer a ciência a sua parte, mas nós como cidadãos brasileiros, não estou falando só crente de Jesus não, toda a nação se buscasse a Deus, se o meu povo que se diz que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, ele viria dos altos céus e sararia essa terra. Você se considera um filho de Deus? Então busque a Deus. Fale com Deus. Não diz que só tem um Deus? Então
um só Deus vai te ouvir. De chegarmos virtualmente a muitos que nunca alcançaríamos. Talvez você diga que continuamos presos com dificuldade. Sim, estamos. Porém, essas importantes etapas do processo de reconstrução espiritual acima referidas, que há muito tempo estava esquecida. Estamos tendo a oportunidade de reconstruir as nossas vidas e por isso devemos celebrar. Enquanto há vida, há esperança, meu irmão. A nossa esperança é que quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, foi falado aqui autor, Jesus é autor da nossa fé. Nós devemos olhar para os montes, de onde virá o socorro. A Bíblia diz que o socorro vem dos céus. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus. Quem fez o céu foi Deus. Entender esse momento será de fundamental importância para a nossa vitória. E a vitória é nossa no sangue de Jesus Cristo, né? O crente, ele passa por provações, mas ele passa animado. Sofre, mas ele sabe que é o final. A glória será revelada. Os adversários não desistem com facilidade. E no capítulo 5 e 6, diz assim, 5, 6 e 17. Diz assim, cópia da carta que Tetanai. Olha só o que eu tinha falado. Esse é um dos inimigos de Israel, Tetanai. O que ele era? Ele era o governador daquele do rio. Tinha uma parte que quando Israel invadiu, foi para a terra de Canaã, ele não era para ter ficado lá, mas ele, quando conquistaram, acho que foi a tribo de Rubi, ficaram ali. E ali se estabeleceram e conquistaram aquela terra. Então, tem uma parte daquele do rio e aquele que atravessaram o rio Jordão. Os irmãos lembram disso, né? Então, diz assim, esses governadores, né, daquele do rio, com Sertar-Bozenai, era outro governador, e seus companheiros, os Afazaquitas. Afazaquita é um povo que foi levado para lá, que são esses governadores. E eles governaram essa terra e não são israelitas, né? Eles são Afazaquitas, são uma mistura de povo que estava daquele do rio e enviaram ao rei Dário. Então esses inimigos enviaram essa carta, né? Essa carta. Agora o versículo, esse é o versículo 6. Agora o versículo 17 de Esdras 5, 17. Agora, pois, se parece bem ao rei, estou enviando essa carta lá. Olha o título, o tema. Busque-se lá, na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, e se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para que edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então eles indagaram lá ao governador, rei, lá na casa, lá no palácio do rei Ciro, para que se tivesse essa carta aí autorizando os judeus. E a vontade deles é que eles impedissem, né? Acusassem até os judeus de rebeldia, de rebelião contra o império lá, o império persa, né? Então, fazem uma consulta ao rei, invocando a história e questionando a legitimidade de quem ordenou a construção. É muita audácia, né? Outro entrave para o processo. Mais uma vez, Deus permite aos judeus entenderem que etapas são importantes. E eles contemplam Deus usando Dário de uma forma poderosa. Então Deus, quando nós falamos que Deus está no controle da situação mundial agora, Deus está no controle, irmão.
Ah, mas está morrendo muita gente. Mas por que o homem continua pecando? E a Bíblia disse, do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? É uma pergunta. O homem se queixa dos seus próprios pecados. O homem faz guerra. O homem faz violência. O homem faz maldade. E Deus está observando. E no momento certo, Deus cobra da humanidade arrependimento. Para abençoar e fazer acontecer aquilo que desejava, precisamos depender de Deus. Outra razão aqui é que o homem não quer depender de Deus. Tanto é que o homem ele cria várias armas para se proteger. E acreditar que no vivenciar das etapas que percebemos e detalhes, conhecemos as dificuldades e sentimos em meio à circunstância o poderoso agir e da proteção daquele que nos comissionou. Na verdade, quem comissionou a nós ir por todo mundo e falar do amor dele e dizer que tem um Deus poderoso, como nós falamos, não é ficção. Jesus é real e ele habita entre nós, através do seu Espírito Santo. Mas quando nós descobrimos que nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós fazemos a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que nós evangelizemos a toda criatura. E a reconstrução do templo era uma etapa para que quando o Messias viesse, através do templo, vários profetas falaram sobre o Messias. Segundo, o conhecimento do projeto. Então, segundo ponto, o conhecimento do projeto. Em todo o processo de construção, nós estamos em construção, a igreja está sendo construída. A importância de um arquiteto é grande valor. Ele faz com que leigos vislumbrem aquilo que sonham ver realizado. Então, a importância de um projeto é o arquiteto. Quem arquiteta, quem faz, quem elabora, onde vai ter numa construção, as portas são as medidas corretas, o piso, o tamanho, o ângulo. E quando conseguimos um projeto, mesmo que demore um pouco ou muito, nos alegramos diante de cada etapa concluída, por já sabermos o que ainda está por vir. Então é como se você visse o esqueleto da obra e você fica imaginando aonde que as coisas estariam. Assim é Deus, quando nós percebemos o projeto de Deus para as nossas vidas. Atentemos, porém, para as atitudes de Tetenai, o governador, e seus companheiros, que fizeram pontualmente segundo o que decretou o rei Dário. Quero destacar pontualmente 6:13. Então nós vamos ver aqui. Então Tetenai, o governador da lei do rio, Sestar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente conforme o que decretaram o rei Dário. Por que eles fizeram apressuradamente, rapidamente? Porque a ordem do rei Dário é que ele tinha decretado a construção e que eles afastariam e deixassem o povo liberto para fazer a construção, para que ele não se intrometesse, né? Essa foi a resposta do rei Dário. Assim, pergunto como estamos tratando a obra de Deus que nos confiou. Será que de fato estamos preocupados em conhecê-la, a sua totalidade, para que então possamos definir as estratégias? Acompanhando os projetos elaborados por amigos arquitetos, isso aqui ele está dando um exemplo, ele acompanha um projeto de arquiteto dos amigos dele, veja a facilidade com que as famílias alegram com a conclusão das etapas, em virtude de perceberem que o próximo desafio está ali. Olha só, é o que nós devemos. Eu tenho problema de sinusite, irmão, então desculpa aqui. Então, ali, bem diante dos olhos, percebe que Deus deu a vitória na etapa e tem clareza quanto ao próximo passo estimulante. Assim como aqueles
do passado, os judeus, quando ouviram que poderia reconstruir a cidade sem interferência dos seus inimigos, eles venceram aquela etapa do medo. Ele estava sobre medo. E assim preciso dar atenção a este fato, conhecer o projeto. Como Igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus. Viu? A igreja é o grande projeto de Deus. Na igreja que se fala de família. Na igreja que se fala de ética. Na igreja que se fala de combater a corrupção. A igreja, na verdade, como eu disse, é a última barreira para o pecado e o projeto de Satanás, destruir a família. Por isso que muitas pessoas já não acreditam em casamento, não acreditam em família, porque o projeto de Satanás é destruir o projeto de Deus, que são as famílias. É o núcleo, a célula máter da sociedade. Não devemos olhar para os empecilhos ou olhar para nós mesmos. Devemos seguir a orientação do autor. Não devemos seguir a orientação da sociedade. A sociedade vai contra a vontade de Deus. Hoje nós vemos sociedade aprovando leis que vão contra as leis de Deus. E nós vemos aí um país aí que aprovou uma lei que é contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a humanidade seja livre, porque está lá, não matarás. E tem sociedade matando as criancinhas, desde o ventre. Não preciso dizer mais nada. E cumprir etapas a saber que a conclusão de cada uma. Temos um motivo para celebrar o feito de Deus. Nós vamos ver isso em Esdras 6:16. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração dessa casa de Deus com alegria. Agora sim o povo estava voltando a ter a parte espiritual, que era o templo, lugar de adoração, comunhão, sacrifício e busca da vontade de Deus. Nós vemos aqui os sacerdotes, os levitas, todos consagrando a casa de Deus. Que coisa terrível é quando o país persegue o povo de Deus, que nós somos o povo atual, o povo de Israel, os sacerdotes de Deus, nação santa, povo adquirido. Você quer ser uma nação abençoada? Proteja o povo de Deus. Em uma final de tarde, durante a nossa viagem missionária, lá na Amazônia, onde está acontecendo esse caos, entregamos aos missionários as bolas e olhamos para eles, eles estavam chorando e resolvemos perguntar por quê. E eles responderam: esta era o nosso sonho, pois evangelizamos os meninos através do esporte, mas não tínhamos as bolas. Né? Então, meu amigo, é momento de nós evangelizarmos. Eles usaram as bolas lá na Amazônia para evangelizar as crianças. E hoje muitos querem matar, desde o ventre, como fez Herodes. Lembra dessa história? Herodes quis matar o rei Jesus. Mas Satanás não pensou que teria solução, né? Pense comigo, isso não seria razão de celebração? Claro que sim, né? Os mais afetados são os pequeninos. Terceiro ponto, credibilidade do autor. O decreto do rei Dários, em Esdras 6 e 8, esse eu não vi não, 6 e 8, vamos ver aqui. Mostra Deus cumprido, independente da circunstância, o que prometeu. Deixa eu ver aqui. Esdras 6 e 8. Vou ler esse versículo aqui, 6 e 8. Também por mim se decreta
o que haver de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifique a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, pague prontamente as despesas a esses homens, para que não sejam impedidos. Então, além disso, eles tiveram que contribuir com a reconstrução da cidade, o imposto dos reis da lei do rio, né? E que pagasse o tributo para que a casa de Deus fosse construída. Mostra que Deus cumpriu, independentemente da circunstância, o que prometeu. Que quem estaria concluído, quem daria suporte, seria Deus. Seremos gratos com motivos para celebrarmos? Quando confiamos incondicionalmente no autor do projeto, o Deus de Israel. Então quem é o autor do nosso projeto é Deus. Nesse tempo precisamos apresentar para a realização do projeto, assim como os judeus se apresentaram. Que está aqui, Esdras 6, 17. 17. Aqui eu não botei não. 17. Diz assim: agora parece bem ao rei busca. Não. 6, 17. E ofereceram para a consagração desta casa 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Aqui já, com o templo construído, nós vemos que agora era a hora de consagração lá, de adoração, de sacrifício, de agradecimento a Deus pelo que estava acontecendo ali. Precisamos entender que a celebração é a manifestação pessoal daquilo que cito e vejo Deus fazendo, antes de tudo, na minha vida. Então, recomeçar. É necessário que nós reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Não será tão fácil quanto parece. Diante das adversidades, a igreja precisa estar em pé. Como já falei, não é hora de esmorecer. Atualmente, criativa, aceitando os desafios, se aprimorando para este novo tempo. Assim louvo a Deus por ver cada etapa concluída, a saber que só foi possível porque Deus nos abençoou. Deus tem nos abençoado, irmão, tanto é que nós estamos aqui para falar desse amor. Louvo porque estou tendo a oportunidade de recomeçar isso e a evidência, a preservação da parte de Deus, que cuida de mim. E de mim também, né? E quero crer que do irmão também que está aí do outro lado. Louvo a Deus por ver que mesmo em meio às adversidades, às lutas, né, somos em Cristo mais que vencedores. Realmente, o cristão é o único que pode dizer realmente, somos mais do que vencedores. Louvo a Deus por saber que mesmo imperfeito, ainda assim Ele me ama. E como nos ama, né, irmãos? Cuida de mim, me usa como instrumento, abençoado e abençoador, realmente. Considero, portanto, tudo que já enfrentei como etapas cumpridas em meu processo de reconstrução. Logo consigo ver que a motivação, a próxima etapa a ser iniciada. Hebreus 12, 1. Então vamos aqui para Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, nós igreja, humanidade, pois uma tão grande nuvem de testemunha. Agora, muitas pessoas estão olhando para o movimento das igrejas. Deixamos todo embaraço, todo tipo de pecado que nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso aqui foi a palavra do apóstolo Paulo, que motivando para que nós corramos como um atleta corre no estádio, corramos com mais proposta para
aquela proposta que nos está reservada, que é a coroa da vida. Filipenses de 1 a 6 também, o autor ele faz essa proposta. Celebro cada etapa a saber de que cada uma faz parte do cumprimento da promessa do autor, Jesus. E nele confio, pois já sei como a obra será concluída. Todos nós sabemos que no final, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Filipenses 1,6 dele. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, quer coisa mais maravilhosa do que essa? De depois de nós passarmos todas as adversidades, provações aqui na terra, Ele nos receberá em seus braços. E aquela obra que Ele começou de salvação, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, que ficou até conosco até agora. E quero orar também, agradecendo a Deus dos céus por esse momento maravilhoso que Ele nos proporciona. Bendito Rei, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus que não tem igual e jamais houve, jamais haverá um Deus tão grande, poderoso como és Tu, Senhor, o Deus onipotente. Ó Deus poderoso, Criador dos céus, obrigado, Deus, por esse momento de criação, que és o nosso autor e o nosso Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para nos libertar, para nos salvar. Veio anunciar a Tua graça, Senhor, sobre nós. Graça sobre graça. Abençoe, Senhor, aqueles que ouvirão esse estudo. Que o Senhor tenha nos abençoado. Somos gratos eternamente, Senhor, incondicionalmente, por tudo que o Senhor tem nos dado, feito e há de fazer em nossas vidas. Abençoe os ouvintes, Senhor, que eles possam reconhecer a misericórdia sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém, Senhor, e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.